Meu nome é Júlio César Ribeiro, sou arquiteto e bem-vindo ao meu podcast Na Cozinha com Júlio César. Eu trabalho com gastronomia há mais ou menos 30 anos e hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu conheço, vamos dizer, desde que eu era pequeno. Né? Ele já era um adulto, é ao contrário. Então eu conheço o Tony bem antes dele pensar em ser advogado, ser dono de restaurante e vou deixar o Tony se apresentar, mas eu tenho que falar. O Tony é uma pessoa que era de uma profissão, né? Continua sendo, mas resolveu investir numa outra totalmente diferente. Mas vou deixar ele se apresentar e falar ao longo do nosso podcast sobre exatamente esse que é o assunto desse episódio. Tony. Obrigado, Júlio. Prazer estar aqui com você. Então, eu sou advogado há 30 anos e na advocacia, eu comecei na advocacia muito cedo, com 21 anos eu já estava com a carteirinha na OAB, e aí eu fui vendo a necessidade de ter algo fora também da advocacia, não só para ter uma renda extra, mas também algo que pudesse ser um pouco diferente do clima mais pesado que eu sentia no escritório. Geralmente as pessoas na advocacia estão trazendo problemas. Eu queria algo que pudesse a pessoa ir para relaxar, descansar, enfim. Mas naquela ocasião, eu lia muito sobre empresa, eu lia sobre negócios, enfim, e eu não pensava em nada do ramo de gastronomia. Por incrível que pareça, Júlio, isso acho que eu nunca te falei, eu pensava em ter algo no ramo de. Eu queria cremar. Ter um crematório, era o meu primeiro plano. E coisas fora do. Eu pensei em coisas fora da casinha. E como que eu entrei no ramo, né? Que não era um plano meu. Eu fiz uma viagem para minha cidade natal, chama Rinópolis, no interior de São Paulo. E lá foi na casa de um amigão meu, o irmão dele, o André. Quando estava lá na piscina, ele falou: Tony, eu sabia já que ele era dentista em Campo Grande, e ele tinha uma pizzaria em Campo Grande, chamada Ritorna Pizzaria. E lá, naquele dia, ele falou: Tony, nós vamos expandir, nós vamos para Cuiabá. E eu preciso de um sócio lá, você quer ser esse sócio? E naquele momento, tudo isso fez muito sentido, porque eu pedia muito para ter uma oportunidade fora da advocacia, a empresa lá já tinha uma estrutura, já estava consolidada e tal, e eu topei. E aí foi muito louco, Júlio, é uma história que às vezes eu conto me demandando muito tempo, vou encurtar aqui para você. Na volta, eu vim de carro, eu tinha combinado de parar em Campo Grande para conhecer a pizzaria, e estava chovendo muito, e aí aquelas coisas eu fiquei pensando, não, tá chovendo muito, já tá noite, e ele me convidou assim meio que à toa, a gente estava numa piscina, tomando cerveja, aquela coisa, e eu passei. E na época, a Ritorno tem 21 anos, isso foi bem antes, né? Então tinha secretária eletrônica com aquela fitinha, e ele deixou um monte de recado. Cara, fiquei te esperando aqui, você não passou, sabe? Eu soube que você saiu de Rinópolis. Aí eu falei, bom, era sério. E meus pais estavam vindo também de carro, e eu consegui falar com eles para que eles passassem em Campo Grande. E eu sempre fui muito bitolado, Júlio. Assim, eu sou advogado, você é advogado. Uhum. E eu tenho uma característica, porque eu não sei fazer nada do restaurante. Eu não sei mexer com cozinha. Eu não sei cozinhar. Então, o não já estava na minha frente. Eu tinha tudo para não ser do ramo. Eu não era bom em compras, não sabia fazer compras, não tinha experiência anterior, não tinha uma experiência empresarial e não sabia mexer em nada com cozinha. Aí meus pais passaram, entraram na cidade, conheceram a pizzaria. E meu pai é muito empolgado com uma pizza que era da juventude dele, ele formou-se em Campinas. Eu comi uma quatro queijos que me lembrava o Giovanetti Campinas, e estava todo empolgado. Aí eu passei para minha mãe falou, pode abrir, olha, penso na palavra de pai e mãe, porque eu tinha certeza que eles iam falar, filho, não é do seu ramo, você não sabe. Eles iam falar um conceito que eu já tinha em mente. E minha mãe falou, pode abrir. E aí, você sabe que palavra de pai e mãe tem poder, né? Na Bíblia tem poder nas nossas vidas. Aí eu peguei um voo, combinei com meu sócio, no Campo Grande, conheci o restaurante. E, para encurtar, deu certo. A Retorna lá tinha alguns sócios, e poucos desses sócios iam ser sócios em Cuiabá.
Então eu ia ser um sócio aqui, sem ter parceria com o Campo Grande. Eu não era sócio em Campo Grande, isso quero deixar claro. Bom, foi muito difícil a jornada de abrir, porque eu fiquei mais de 9 meses procurando imóveis, nada dava certo. As pessoas parece que eu não transmitia muita confiança para as pessoas. Da pizzaria, que a gente tinha que colocar forno a lenha grande, então tinha que fazer umas mudanças de projeto, fazer toda a adaptação necessária para um restaurante, né, em termos de banheiro, de estrutura de cozinha, o gás encanado e tal. E eu percebi que as pessoas falavam assim: esse guri aí, ele vai fazer isso aqui, vai ficar pouco tempo, vai me dar prejuízo. Enfim, as coisas foram acontecendo, eu fui ficando bastante desestimulado, até que o local onde hoje a gente torna há 21 anos, foi sempre no mesmo local, eu já tinha ido ver, era inviável economicamente para nós. E foi um dia muito quente, 1h pouca da tarde, estava de terno, que eu sou advogado. E eu fui lá, o dono queria me ver mais uma vez, e eu fui com minha irmã, que você conhece, a Kit, design de interiores, a Kit Mello. E a Kit estava encantada aquele dia, ela estava abençoada. Então chegou lá, eu cheguei com aquela marra ruim, já vai dar errado e tal. E a Kit não vai dar certo. Aí era seu Aicim Tocantins, uma pessoa que me ajudou muito. Ele era o dono do imóvel, então ele pegou, ele já bem de idade na época, né? Então ele pegou a Kit, deu a mão para ele, foram de mãos dadas andando pela Ritorne, ela foi falando do sonho que a gente queria, e ele falou sim, pelo preço que a gente podia pagar e tal. E começamos a fase que entra um profissional como o Júlio. Isso aí eu vou colocar agora também, né? Vê que quando a gente fala de comida, né, mesmo o Tony sendo de outra área, a gente acaba se empolgando. Isso vocês vão ver quando eu conversei com a Luciana, né? Inclusive já está no ar, gente, o podcast com a Luciana Leite. Foi o primeiro, né? A gente, inclusive, com a Luciana ia falar de um determinado assunto, a gente se empolgou e mudamos, mas não saímos da área de cozinha. Com no segundo também, que foi com o Márcio, né, da Brasil, a mesma coisa, a gente começa a se empolgar. Porque é uma área que atrai, né, qualquer pessoa, sim. né, seja da área, seja de outras, como é o caso do Tony, e também foi muito com a conversa com o Márcio da Brasil, né? Sim, Márcio. Eu ia perguntar, o Tony já adiantou o que eu ia perguntar, né, sobre o que levou ele como um advogado, que não tem nada a ver com alimentação, Nada de a ver. repente investe numa área que aparentemente, quando a pessoa não tem nenhum tipo de ligação, ela meio que se encontra perdida, né? Exato. Então, é esse ponto que eu quero chegar com o Tony. A Kit, que é designer de interiores, que eu conheço, como eu falei, eu conheço o Tony desde que ele era adolescente. Sim. A Kit estava fazendo faculdade, né? Ou ia fazer, não, estava fazendo já. Então, é uma relação de família que eu tenho muito forte, né? Com a Dona Nini, que infelizmente já faleceu, com o seu Zé, né? Meus pais. Uhum. Que é o pai do Tony, com o Elô, marido do Elô, quer dizer, enfim, é uma relação muito próxima que eu tenho com essa família. E eu vi o Tony, né? Conheci o Tony, nem pensava em fazer advocacia, ele estava fazendo o segundo grau. Né? Exatamente. E aí, de repente, encontra o Tony, né, abrindo uma pizzaria. Aí, a minha pergunta é, que ele já respondeu, o que levou ele a abrir uma pizzaria, né? Cada um tem o seu histórico, né? Mas o principal, Júlio, sabe o que é? É que muita gente começou a falar que eu não era para isso. Eu quis provar para mim que eu conseguiria. Eu não aconselho, sabe, você a fazer o que eu fiz. Hoje eu entendo, na época eu não era um cristão, assim, convertido, né? Mas eu entendo os cuidados de Deus de toda essa época. Porque as pessoas falam, não, você não sabe nem fazer compra, você não sabe isso. E toda a minha vida, Júlio, eu fui improvável nas coisas, né? Quando eu fiz o vestibular para a UFMT, a gente tinha tido um desgaste muito grande no terceirão de uma escola privada aqui, porque tinha a época da hiperinflação e tal, e a gente teve que fazer
muitas pessoas não conseguiam pagar. Eu estou falando que teve um mês que foi 80%, é coisa antiga, enfim, de aumento. Então foi muito desgastante. Eu era de uma comissão de estudantes que tratava disso. E todos da minha comissão reprovaram. E eu não sei, eu consegui focar ali no que eu precisava e todo mundo falava, você também não vai passar? E eu fui ajustando o caminho e passei. E, e, e eu vejo hoje que alguns, assim, eu vou colocar uma opinião muito doida aqui. Deus coloca alguns problemas para nós e a gente tem que agradecer os problemas. E quando você supera esses problemas, você vai para um outro nível na sua vida e de nível de relacionamento. A gente tem que saber agradecer os problemas. E quando o André, meu sócio, me chamou, eu não sei, na hora eu senti uma paz com aquilo. Eu ia ser um investidor praticamente, mas eu ia ser o único sócio local. Então, é o investidor que tem que estar olhando, tem que estar indo. E quando nós começamos, Júlio, a fazer a Ritorna, eu tinha essa paz. Eu falei, eu sei que eu sou improvável, mas vai dar certo. Mas eu tinha isso interno, eu não consigo explicar de onde veio essa, eu vou te falar assim, essa força. E eu lembro, Júlio, que na época você não trabalhava com o que você faz hoje, né? Que é especialista em cozinha de restaurante, cozinha, enfim. Então, veio um sócio chamado Alemão lá de Campo Grande, e ele era operacional. Ele era o cara que bolava a pizza, bolava os novos sabores e tal. E ele olhou a casa, o tamanho da Ritorno, que lá era bem pequena. E ele falou, nossa, isso aqui é muito grande, tem espaço e tal. Mas mesmo assim, para a cozinha, ele foi adaptando o melhor que podia, sem fazer muita quebradeira. Porque a gente não tinha grana para fazer tudo isso. Então, mantém os espaços, e dentro do espaço que tem, vamos colocar um forno. A pizzaria, ela tem umas coisas especiais, porque a gente entende assim. Eu tenho a Ilha da Pizza, que é o setor onde eu monto as pizzas. E eu tenho a cozinha, que faz algumas coisas que apoiam a pizzaria. No nosso caso, a gente faz também a comida dos trabalhadores, funcionários, e uma outra porção que não sai dali. Uma filé, ok, sai da cozinha. Então, a minha cozinha precisava ter uma estrutura grande, forno combinado, por exemplo, precisava ter muita coisa. Mas eu lembro que quando você começou a mexer com isso, Júlio, você foi lá e falou, olha, o fluxo não está legal. Você foi como amigo, inclusive. Sim. O prato sujo tem que entrar assim, assim, assado, tem que limpar não sei aonde, a pizza tem que ser com delivery, assim. E eu falei, caramba, ele só bateu o olho e já começou a desenhar um outro formato para nós. Aí que eu fui ver o que é os dons que Deus vai dando para as pessoas, né? Queria até colocar, sem interromper o Tony, interromper, mas a gente sempre interrompe, né? O porquê que eu fui parar na Ritorna, não mais como amigo só, né? Uhum. Eu fiz uma proposta do Tony, eu sempre mexi com comida na faculdade, comecei a cozinhar, as pessoas passaram a gostar e eu tomei posse de saber que eu cozinho bem. Então, quando eu conheci o Tony, né, quando eu falei adolescente, eu ia muito na casa dele, né, e fazer comida. Né? O Kleber é um amigo meu, namorava aqui, Sim. eu ia lá, passei bastante, né, e fazer comida. A família do Tony me conheceu também fazendo comida. E no Tony, como é que eu fui? Eu me deu vontade, por exemplo, Tony, vamos fazer feijoada? Aí o Tony, na maluquice, aceitou. A gente implantou uma refeição no sábado, era só sábado, né? De uma pizzaria que só funcionava à noite. Quer dizer, e ele resolveu aceitar, até porque achava que eu cozinhava bem também. Mas antes você fez aquelas experiências, lembra do espanhol, você fez você fez um dia de risoto, você foi fazendo experiências até que a gente fez a feijoada. Porque eu, de vez em quando, dava na cabeça, vamos fazer um evento aqui, vamos chamar os arquitetos, né? Isso. E vamos fazer um evento eu lembro que foi espanhola, teve uns 2 ou 3, né? E o Tony sempre, né, abraçando as minhas ideias, né? E chegou a época que eu eram loucas as ideias. Né? Fazer feijoada numa pizzaria que não tinha nenhuma histórica tradição de feijoada. E teve também risoto. Eu ia lá durante alguns dias da semana fazer risoto. Exato. Né? Eu ficava
Tinha o dia do risoto lá que eu ia fazer. Então, essas coisas é que me fez aproximar mais ainda, agora não só como amigo, né? Sim. Mas como profissional. E aí eu fui uma época lá e propus algumas ideias para fazer, melhorar a parte de funcionamento, de funcionamento, principalmente a parte estrutural. Uma coisa é a parte, vamos chamar, social do salão. Isso a Kit, né, já trabalhava muito bem, né? E aí então minha proposta foi mexer na parte da estrutura de apoio, né? Porque se você não tem uma estrutura de apoio funcionando legal, o salão vai sentir. Isso é uma das coisas que a gente foca muito nesse trabalho. Foi muito legal isso, porque eu lembro assim, até algumas coisas que eu não tinha visão, né? Não, você tem que ter saboneteira aqui, assim, assim, assado aqui, a pessoa pega a touca, já faz não sei o que. Esse fluxo todo, o prato sujo entra aqui, sai ali, vai pra água, papapá, então a comida sai por outro lugar. Então, assim, tudo isso o Júlio foi olhando, foi falando, e eu falo, caramba, como que ninguém pensou isso antes? Isso que é legal, você ter um profissional que tem conhecimento prático. Mas quando nós fomos abrir a Retorna, então, Júlio, o início da Retorna, eu não tive essa consultoria. Né? Nós tivemos um sócio experiente que deu aquela noção, a Retorna começou assim, e a gente foi apanhando. Eu imagino toda empresa do nosso ramo, ela tem um período de maturação, onde você geralmente lota, porque isso é novidade, e quando a gente abriu em Cuiabá, era assim, Cuiabá. Todo mundo sabia ali, vai abrir algo novo. E era uma tradição da cidade lotar, porque todo mundo queria falar que foi uma novidade. Então, quando nós fomos abrir, alguém chegou para mim, o irmão do Ziad, chegou para mim e falou assim, cara, você está sabendo que você vai ter que colocar 140% da mão de obra operacional nos primeiros meses? Eu falei, não. Aí ele me explicou, não, eu já abri vários empreendimentos do ramo, ele era do ramo de mais de tem bar, danceteria e tal. Lota, depois cai vertiginosamente, aí que você vai saber qual que é seu público. Foi tiro e queda, gente. Desesperador isso. Casa lotada quando nós inauguramos, fila. Em Cuiabá não gosta de fila, hein? Fila para entrar. De repente, caiu todo o movimento, aí que nós fomos tirando a gente, realmente mais gente do que a gente precisava, do que a gente planejou inicialmente, né? Depois fomos ajustando a casa, arrumou, e aí que nós fomos definir qual que era o nosso público. E nós tivemos, se me permite só falar de uma dor grande, sim, porque quase 2 anos, eu sou ruim de data, mas quase 2 anos de funcionamento, teve a maior crise de soja aqui da região, quebradeira generalizada. E quando nós fomos inaugurar, a cidade não comportava 4 pizzarias desse nível. Éramos na época Retorna, Gatomia, que era a pioneira, né? Então nós pensamos assim, a Gatomia é uma das poucas que tem fila para entrar, um dos poucos empreendimentos de gastronomia em Cuiabá que o pessoal aceitava fila era o Gatomia. E o Gatomia na época só aceitava dinheiro ou cheque, não tinha cartão. Já tinha as máquinas de cartão, mas não aceitava. Então eu falei, a Retorna vai ficar legal, tô fazendo estacionamento, parquinho, tem o cartão de crédito, ou seja, estou oferecendo mais, né? Aí abriu, do período em que nós tivemos a ideia, fizemos a sociedade, vamos investir em Cuiabá, abriu a Mercearia da Pizza, na Rua da Retorna, que é do Grupo Maluf, e o Pizza na Pedra, na Praça Popular. E quando nós abrimos, foi tudo assim, um atrás do outro. Cuiabá, naquele momento, não tinha público, o público não dava para as 4. Era um público, a gente buscava um público A, naquele momento. Então você entrava em qualquer um desses, era taças na mesa, vinho, era, sabe, tudo guardanapo de tecido, tudo do melhor. E aí eu falei, quem vai quebrar? Eu, né? Quem que é o Tony nesse meio, né? O Tony colocou um carro, o carro zero, ficou andando a pé, até que foi meu investimento na Retorna, junto com os outros sócios. E eu lembro que eu falei, cara, não tem jeito, porque o restante do pessoal é muito forte. Só que aconteceu uma coisa muito louca, Júlio. Por quê? Eu via os outros, todos eles tinham muito mais moto, por exemplo, para entrega do que eu.
todos eles tinham uma frequência de lotação muito grande, maior do que a Ritorna. A Ritorna ficou fora do contexto. Era fora do contexto da praça popular, né? Porque só tinha Ritorna no comércio nessa época ali, né, na rua, onde hoje tem vários empreendimentos de um ramo de gastronomia. Então eu falei, tá, ferrei. E aí, de repente, o pessoal do Grupo Maluf falou assim, não tem muito sentido manter essa operação, tá tirando energia nossa, vamos. Aí começaram logo depois a empreender onde hoje são os bufês dele. Aí eles fecharam. E a mesma época, o cara da mercearia, da Pizza na Pedra, fechou. Ele passou para frente, que também ele tinha que tocar mais ele era do agronegócio, tinha que tocar mais o negócio dele. E aí acabou a crise, e eu tinha feito o aniversário da minha filha, que hoje tem 16, de 1 ano lá, e fizemos uma melhoria no parquinho, e consolidou o grupo família, assim, que a gente demorou quase 2 anos para definir exatamente qual era o nosso público, que era assim, pai, mãe ou avós com filhos indo lá. Então geralmente as crianças pequenas saem para brincar, eles têm uma paz para comer e tal, e você não precisa ficar preocupado. Uma coisa que eu não gostava da cidade, nos lugares que eu frequentava, as mesas ficavam na rua, Cuiabano tem essa mania. Mas assim, eu ficava um pouco incomodado com o barulho dos carros passando, com os pedintes, e a gente quis fazer um negócio que não tivesse isso. Mas aí foi definido, praticamente no 2º ano, Júlio, o público que gostava disso também começou aí. Mas foi muito difícil manter até lá, porque a gente abria todos os dias, e a venda de segunda, terça, quarta, quinta era negativa. E aí sexta, sábado e domingo cobria o negativo quando a gente orava muito, mas não sobrava lucro nenhum. E aí o nosso trauma, sabe o que foi? A gente queria fechar, mas não tinha grana para fechar, não tinha como pagar a rescisão, não tinha como pagar a galera. E nós falamos assim, nós temos que manter, não tem como fechar, não tem. E aí de repente, com essa circunstância que eu falei, fechou aqui, fechou o outro, tal, mudou, aí começou a ter um público. E a gente começou a ganhar um dinheiro, e aí nós decidimos, eu e meu sócio, que a gente nunca mais vai passar por isso. E fizemos, eu ainda não sei analisar, depois vocês colaborem dando o seu comentário, o negócio da escassez. Falou, passamos uma experiência ruim, agora se um dia a gente precisar fechar, vamos ter toda a rescisão da galera como dinheiro de investimento, o fluxo de caixa. E ficamos assim muitos anos. A gente tirava pouco para os sócios, mas a gente foi mantendo, foi colocando nesse fundo, e se um dia a gente quisesse fechar, a gente ia ter a grana. O Tony fala, como todo mundo passa nessa área, esse setor, né, da alimentação fora de casa, né, onde eu vi até uma outra expressão, não é fora de casa, você tem que falar fora do fogão, né. Foi um dos setores que mais sofreu, né, com o Covid. Foi meu maior trauma. Quem sobreviveu e está ainda no mercado, ele está preparado, né? Embora fazendo algumas alterações, mexendo na estrutura, ele está preparado para qualquer crise, acho que vier à frente. Porque foi uma crise extremamente violenta, né? Sem muita explicação por que gerou tanto problema, né? Mas hoje, para quem tem, como o Tony, ele tem 21 anos de mercado, então ele tem essa bagagem para falar o que dá certo e o que deu errado, né? Sim. Isso é uma coisa importante, principalmente para quem vai investir, né? O que eu falo, o sucesso de um empreendimento dessa área não depende da questão estética e do layout do salão, tá? Não depende. Se o proprietário ou o gerente, seja quem for responsável em administrar o negócio, se ele não saber tem uma palavra chamada CMV, custo de mercadoria vendida. Se ele não souber calcular isso, ele quebra. Quebra por quê? Ele acha que o negócio dele está dando pouco lucro, ele acha que é um problema que ele tem que investir mais em propaganda para trazer mais gente. E muitas vezes o lucro dele está escondido no própria administração do negócio dele. Tá? Você tem que comprar muito bem suas mercadorias e tem que ter uma gestão de estoque
muito boa e eu tô hoje meu gargalo lá na Ritória que eu tenho que mexer agora. Porque assim, ó, vou falar um exemplo para vocês, no ramo nosso, da pizzaria, né? 28% CMV, sinal verde. 30% sinal amarelo. 32% sinal vermelho. É muito... Veja que a cada 2% pode quebrar. E por quê? Quando você está no 32%, o que é o CMV, gente? É tudo que você compra para dentro da casa, desde a Coca-Cola, da laranja vai virar suco, até a farinha, o queijo mussarela, tudo. Você tem, então, porque no nosso ramo, principalmente nós que estamos na rua, não estamos em shopping, é isso que eu quero te dizer, você tem um custo que as pessoas não lembram, né? Você tem que ter a segurança, tem que ter manutenção predial, você tem que ter um monte de... Você tem que cuidar, no nosso caso, jardinagem, seguro disso, seguro daquilo, alarme, seguro do imóvel. Um monte de despesas que no primeiro momento ninguém lembra. E aí começam, tem muita taxa para você pagar, olha, é um desespero se eu for falar tudo isso para vocês. Não quero desmotivar ninguém, mas saibam que tudo isso entra no seu custo. Então, às vezes, uma pessoa chega lá e fala, uma água aqui que nós estamos tomando, por que eu compro a R$1,50 no atacarejo e aqui você vende a 8 e pouco? Vai beber no atacarejo, você está lá, pede uma mesa, põe ar-condicionado, põe o cara para te servir, você vai ver. E coloca todos esses custos de aluguel e tudo mais, e aí você vai entender como que essa água às vezes não está dando lucro para casa. Né? O objetivo desse podcast, ele, embora seja com o Júlio na cozinha, né? Ele não é para falar somente sobre receitas vamos fazer a receita de um bolo, né? Não é isso. Posso até fazer, mas o importante quando eu pensei em montar era justamente falar sobre alimentação e alimentação como um todo, porque o que o Tony acabou de falar, que é o CMV, que eu vou fazer um podcast específico sobre isso, porque ele é tão importante, mas tão importante que as pessoas que não conhecem acha que o problema dele de falta de lucro é porque ele não vende bem. É uma série de situações que você tem que levantar para conseguir chegar no CMV. E dependendo do negócio, o seu CMV, se tiver às vezes, dependendo do tipo, em 20% você já está no vermelho. Então o CMV depende muito de cada negócio. Então isso eu vou fazer, porque pela importância, eu acho que eu vou montar um especificamente, né? Mas infelizmente nosso tempo está acabando, mas ainda tem tempo para conversar aqui, gente. Como o Tony falou, ele falou do maior sofrimento que ele passou, né? Foi a pandemia. Mas eu gostaria de saber do Tony, o que ele, depois de 21 anos, acha de importante, se ele fosse abrir hoje, né? O que ele colocaria como principal para auxiliá-lo na formatação desse seu negócio? Eu ia colocar o seguinte, quem for abrir um restaurante hoje, tem que ter alguém, tem que saber o que é o CMV e qual que é o seu CMV para o seu ramo, porque é diferente, por exemplo, se for abrir uma cozinha japonesa, o CMV é diferente do meu de pizzaria, completamente diferente. A churrascaria é completamente diferente. Então, cada um é cada um. Outro, custo de funcionários. Também é outro que empaca igual, tanto que hoje eu já pensaria numa estrutura mais leve de funcionários também. É importante você saber também que quando você vai abrir um negócio desse, você não pode contar com amigos e com familiares. Eu vejo que muitos que vão abrir restaurantes, eles têm um sonho, eu cozinho com meus amigos, todo mundo gosta, tal, e eles vão lá. Não vão. Eles vão um tempo. Você tem que imaginar um negócio para terceiro. Quando eu me livrei dessa amarra, foi libertador para mim, foi um peso. Então, onde que está os nossos olhos? Aquilo que a gente estava falando, comprar bem, saber colocar o preço certo. E o preço certo não é necessariamente, não adianta você pegar o preço do concorrente. Você tem que pegar o seu preço. É óbvio que tem que equiparar com o concorrente, você tem que saber se você está dentro do mercado ou não. Mas fazer o seu preço, isso o Júlio faz.
Depois a questão dos funcionários, que tem sido um grande problema no Brasil, mas especialmente em Mato Grosso. Difícil contratar mão de obra qualificada, principalmente. E eu faria uma estrutura sempre muito leve. Por exemplo, eu acho muito corajoso quem abre os grandes restaurantes já tudo muito montado. Então eu contrataria uma pessoa como o Júlio para dar essa noção. O que é como que é o fluxo? Gente, são coisas mínimas que, se você não souber, não tiver um profissional qualificado, você quebra. Então, uma coisa que o Júlio falou lá que me impactou muito, tinha um local naquela época da Retorno que ele falou, ó, tá entrando o prato sujo e saindo a comida por aqui. Isso aqui pode dar um problema. Então a gente arrumou isso. Sabe esses detalhes? Detalhes que fazem toda a diferença depois. Olha, se você colocar tal coisa aqui, o seu funcionário vai dar um passo só. No meu ele estava dando 4, 5 passos. Não tem lógica o que eu estava fazendo. Aí o Júlio chegou e arrumou isso. Então você tem que pegar o seguinte, eu não sei se eu vou conseguir ver aqui, o cozinheiro está aqui, está fazendo tal coisa, ele mexeu, está aqui, ele foi, está ali, está tudo fácil à mão. Esse planejamento, quem não é do ramo, precisa de um profissional. Então hoje eu não abriria a mão de um profissional que faz o que o Júlio faz. Que permite você calcular o tempo para a pessoa preparar um prato, mas deixando tudo cômodo e fácil à mão e porcionado. Sabe, você tem que saber o que saiu do seu estoque você tem que ser, é seu cofre. Tem que saber o que saiu do seu estoque, o que chegou aqui, como isso foi usado, e no final você vai emitir o relatório do caixa e vai fazer as proporcionalidades. Eu vendi, no meu caso, X pizzas, eu tenho que ter saído tanto de farinha, tanto de queijo, tanto de presunto, tanto de... Entendeu? Então essa proporção você tem que fazer, porque também é muito roubo, infelizmente, de funcionário, há desvio, há perdas na hora de cortar, de selecionar. Há muito problema na hora de entregar a mercadoria, é um desespero isso, gente. O pessoal rouba no peso, não é a empresa necessariamente, tá? Mas rouba no peso, rouba na bebida. Os caras entregam, por exemplo, caixa de cerveja ou de refrigerante e no meio tá oco, eles põem garrafa vazia. Tudo você tem que comparar. E isso são as coisas que doem e que as pessoas não falam para você quando você vai abrir um restaurante. Eu falo que o trabalho do arquiteto de cozinha, né, não leva o arquiteto ao pé da letra. O que é arquiteto? As pessoas ligam arquiteto em fazer projeto, né? Não, o projeto gráfico, né? O projeto gráfico, às vezes ele nem precisa acontecer, dependendo se há um... O 3D que você fala, né? O projeto na planta baixa, porta, fachada. Às vezes a empresa não precisa desse projeto, dessa parte do projeto do arquiteto. Eu digo que se você tem que levar em consideração a palavra arquitetar. O que é arquitetar? É você montar, criar a ideia, criar o processo. No final pode ser até que precise da parte de projeto gráfico. Então, para fazer bem um projeto de cozinha, você tem que imaginar todos os processos, todos os métodos que vão ser utilizados, que isso é que dá importância, isso é que faz o sucesso. Não adianta, por exemplo, você pega uma cozinha de um restaurante, de um cozinheiro ou de um restaurante que sempre trabalhou de forma errada, sujo, o cara não sabia como calcular nada, não sabia como é que ele processava, como é que ele controlava a entrada e saída. Você pega essa cozinha, tira ele durante 30 dias, investe muitos milhões, equipa a cozinha dele, deixa ela perfeita, os equipamentos mais modernos, pega ele de volta, coloca lá dentro. Vai ficar igual. No máximo, talvez em 1 mês, 2 meses, ele vai transformar aquele restaurante naquela estrutura totalmente errado. Então não adianta dar uma estrutura, você tem que dar o treinamento e o processo. Então por isso que eu falo, o projeto da cozinha não é o projeto arquitetônico, é o projeto como um todo. Isso é que é importante, tá? Então é isso que é mais uma razão de eu estar montando esse podcast. Então vou agradecer ao Tony, né? Como eu falei, quando a gente começa a falar em cozinha, a coisa se estende. Ainda mais uma cozinha de uma pessoa que ele me conhece desde que eu era criança. Isso que é importante. Então foi excepcional, ótimo. O Tony
a gente pode voltar a ter novos encontros, né? Mas eu agradeço muito ao Tony estar presente nesse podcast. Obrigado, e é o terceiro, gente. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar contigo. Todas as ideias loucas do Júlio eu acato. Ainda não faltou nenhuma, tá? Eu estou fazendo uma computação. Mas o Júlio, ele tem a experiência prática e a experiência técnica, né? Isso é muito raro hoje. Então, quem tiver nos vendo e pensar em empreender, não deixe de procurar um profissional como ele, porque faz toda a diferença hoje. É assim, é um investimento que te poupa dinheiro. Então tenha certeza disso. Você vai saber economizar na quantidade do prato, no cardápio enxuto. Cardápio enxuto é essencial, eu não quero estender o tempo. E é um profissional como ele que dá isso. E essa dinâmica de como funciona a cozinha, como é a rotina lá dentro. Então, muito obrigado, eu estou à disposição. Toda vez que precisar, estaremos aqui, Júlio. Então, eu convido vocês a me seguir no podcast, como eu falei, esse é o terceiro, o primeiro já está editado, né? Só me seguir no meu podcast e nas minhas redes sociais também. Gente, um bom dia para vocês.